O documentário Pedro Liberdade, um rio que passou em nossa terra, conta a história do padre espanhol Pedro Casaldáliga, que desde o final dos anos 60 mudou-se para o Brasil, tornando-se o primeiro bispo prelado de São Félix do Araguaia, no estado do Mato Grosso. Na região, o religioso teve uma atuação destacada na defesa dos direitos, especialmente de povos indígenas, camponeses e outros grupos sociais marginalizados. Dom Pedro Casaldáliga morreu em 8 de agosto de 2020. Américo Galvão nos contou que o longa-metragem foi totalmente produzido durante a pandemia, após a morte do religioso. Para ele, contar a história de Pedro é um ato de resistência em um momento de escuridão. Uma alegria, né, da gente produzir esse filme num momento de dor profunda no mundo e no nosso país. E o filme Pedro Liberdade foi dedicado a todas as famílias, né, e todas as vítimas da Covid. Então, essa foi nossa primeira intenção, homenageando, né, um grande poeta, profeta e padre, que é Pedro Casaldáliga, que morreu em 8 de agosto de 2020, em plena pandemia, né? E essa homenagem, ela foi feita de forma muito afetiva, porque o Pedro Casaldáliga, para nós, e eu falo professor Cláudio Leitão, que foi o principal incentivador para produzir esse filme, para mim, que fui tocado pelo Pedro ainda na minha juventude, ele representa uma resistência em momentos de escuridão. Então, o Pedro é sempre essa chamada, e ele é chamada a humanizar a humanidade, né? Como ele sempre dizia. Eu acho que quando a Docton TV, o Casarão das Artes, a própria Diocese de Caratinga, né, toma para si, né, esse projeto, eu acho que ele incorpora, ele sai da nossa mão, ele engrandece, ele se fortalece. E é assim que nós fizemos. A gente abre o documentário com o professor Hélio Amaral, que conheceu Pedro Casaldáliga quando chega ao Brasil. Entrevistamos mais de 15 pessoas, né? Buscamos imagens, uma parte da história do Pedro ainda na Espanha, né? E o mais interessante, né? O Pedro nos levou a fazer uma produção de um longa-metragem toda em home office, não é? Então, assim, essa premiação, ela significa a resistência e a coerência com os ensinamentos do Pedro. Pedro Liberdade, um rio que passou em nossa terra. Pedro Liberdade é um documentário que homenageia a presença de Dom Pedro Casaldáliga, bispo, poeta e profeta. O filme é uma produção da Fundação Cultural Casarão das Artes e da Docton TV. O Prêmio Margarida de Prata foi criado em 1967 e é oferecido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pedro Liberdade foi um dos 3 classificados entre 400 filmes como finalista do prêmio. Embora não tenha levado a Margarida de Prata, o filme não perde sua importância, especialmente em levar a mensagem de Pedro Casaldáliga, como ressaltou o diretor. Um concurso de mais de 400 inscritos no Brasil inteiro, e nós ficamos entre 3 finalistas entre esses 400 inscritos, né? E a premiação, ela aconteceu ontem em cadeia nacional, né? E a gente ficou feliz. Nós não levamos o prêmio de Margarida de Prata, mas nós tivemos esse reconhecimento de vários setores da comunidade e também de vários estados do país, né? Então tivemos a oportunidade de falar para comunidades de Belo Horizonte, de Belém do Pará, do sul do país, né? Tivemos já convites para levar o nosso filme para produtoras, como a produtora Magnífica, para divulgar o filme. Então, acho que a gente conseguiu o nosso objetivo, né, de ter a presença de Pedro no nosso tempo. Como eu falei, são tempos escuros de resistência, de luta, de luto, né, mas que a gente vai continuar aí levando essa mensagem do Pedro.
Nathan Vieira participou do projeto, responsável pela edição do filme. Ele contou que o documentário, produzido durante a pandemia, foi totalmente feito em home office, contando com apoio e material de diversos colaboradores e da tecnologia. Para a gente é uma alegria participar, né? De verdade, eu não esperava de jeito nenhum chegar nessa final, porque foi um filme produzido em home office. Cada um na sua casa, a gente pegou o material, o filme é uma grande colagem de outros materiais, né? Porque a gente já não tinha o Pedro mais com a gente, né? Então a gente pegou uma grande colagem, né? De vários materiais, mas com falas atuais. A gente colheu material lá em São Félix do Araguaia, né? O pessoal mandou de lá. Então todo mundo assim usando a tecnologia mesmo disponível para poder produzir esse filme. Então, a gente conseguiu montar um material, acho que o grande barato do filme é a história mesmo, sabe, Débora? Que a gente conseguiu montar um material com essas colagens de outros documentários, entrevistas do Pedro, né? Tem imagens dele em Roma, e tem grandes cenas lindas dele, assim, com o povo de São Félix, né? É uma face da igreja que até eu não conhecia a história do Pedro, mas é bonito de ver como os missionários, né, esses missionários estrangeiros vêm para os outros países e para a evangelização e acabam mexendo em toda a comunidade, né? É um grande exemplo. O Pedro foi, né, de um grande missionário católico, assim. O resultado foi muito bacana, o feedback está sendo muito bom e representar Caratinga, a diocese de Caratinga, nacionalmente, né? Num evento aí da CNBB, é um orgulho. A atriz caratinguense Ana Paula Faustino falou sobre a satisfação em participar do filme e em conhecer a história de Pedro Casaldáliga. Participar, a equipe ali, onde estava composto por tantos artistas, o Américo que me solicitou aí dentro de um período de férias, que foi em janeiro, eu estava no Rio de Janeiro, e de imediato falei, Américo, eu estou 1001 coisa para fazer. Ele falou assim, Ana, mas você é de extrema importância. A sua atuação, o seu profissionalismo, acrescentar nesse documentário que eu acredito, né, nesse curta, acabou se tornando um longa também. Então foi aí onde eu falei, então eu topo. E foi de grande alegria conhecer melhor Pedro, conhecer um pouco melhor nossas histórias, né, dentro da Igreja Católica, dentro dessas raízes africanas. E se você não pôde ver, que você possa entrar, possa acessar esse material tão bonito, onde o Pedro deixa para a gente uma oração muito bela. Ó Deus negro e até branco às vezes, Deus de todas as cores e de nenhuma cor. Então é esse Deus também que eu acredito, esse Deus da diversidade, esse Deus que junta, que agrega e que abraça. Eu fiquei muito feliz de poder participar e trazer essa minha contribuição aí como atriz. Além da atriz Ana Paula Faustino, o documentário teve a participação de outros nomes de Caratinga, como Cláudio Leitão, Hélio Amaral, Padre José de Fátima e Juliane Teixeira. Já pensou em ficar mais próximo do seu sonho de uma maneira divertida? Para te dar uma mãozinha na hora de estudar para o Enem, a Doctum fez uma parceria com o Geek Games para dar um play no seu futuro. Organizar seus estudos através de uma plataforma divertida, com jogos, simulados e videoaulas, agora não é mais um sonho. Com a Doctum você recebe grátis a versão paga da plataforma adaptativa do Geek Games para o Enem, a única credenciada pelo MEC. Realizando sua inscrição gratuita, você terá acesso a um plano de estudos personalizado que auxilia na organização da sua rotina de estudos, identificando pontos fortes e a melhorar, e seleciona os melhores exercícios que serão apresentados em forma de game. O que você está esperando? Bora estudar! Vem realizar o seu sonho com a Doctum.